Me cumpre honrosamente apresentar aqui um pesquisador, uma pessoa humana extraordinária, que é professor assistente e doutor da Faculdade de Direito, História e Serviço Social Unesp de Franca, que é vice-diretor desta importantíssima, reconhecidíssima instituição de ensino jurídico, para nosso orgulho, para o orgulho da cidade de Franca, que é doutor em Ciências Jurídicos Criminais pela Universidade de Coimbra, onde é muito laureado, é muito reconhecido, é muito acatado, é autor de uma importante obra jurídica, que tem muito a ver com a palestra do Dr. Daniel, na medida em que é a antecessora da justiça restaurativa, que é o juizado, mas mais do que isso, ele trabalha a política, o processo penal como instrumento de política criminal e com uma abordagem muito ampla sobre juizados especiais criminais. O tema da palestra é uma visão constitucional da aplicação da tutela penal dos bens jurídicos supraindividuais. Este é o perfil rápido de um pesquisador, não só vocacionado, mas dedicado, criterioso, zeloso, exigente, mas que tem em seus orientadores, e eu fui um orientador orientando de fato dele, nos seus orientandos, perdão. De fato ele foi um orientador meu também, olhou meu trabalho, corrigiu, deu sugestões. Ele sempre faz muito bem para as pessoas que convivem com ele, porque ele é efetivamente um dedicado ao direito. Então, com a palavra, para nossa satisfação, professor Fernando de Andrade Fernandes, que vai fazer a sua palestra. Bom dia para todos. É com muito gosto que eu tenho essa oportunidade, então, hoje, de estar aqui com os senhores e senhoras, participando deste importante evento, como um desmembramento e uma regionalização do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. E gostaria de, antes de qualquer coisa, destacar que essa minha satisfação, esse meu gosto, não é meramente formal, mas é com um conteúdo muito próprio, muito verdadeiro, porque, além de associado do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, eu posso dizer que eu participei espiritualmente do surgimento do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Não só eu, mas todos aqueles que tiveram a sua formação concomitantemente com a fundação do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Isto é particularmente importante para todos nós porque, sem dúvida alguma, sofremos e ainda estamos diretamente vinculados à influência do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que já destacado aqui no início, em função do seu perfil democrático, garantidor, é para todos nós uma satisfação e um orgulho ter esse instituto como uma referência para todos nós. Então, esta é a fundamentação da minha satisfação e do meu gosto de estar aqui. E, nesse sentido, na minha fala inicial, eu gostaria de cumprimentar e prestar a minha homenagem aqui ao Instituto. Eu faço pela via do Dr. Cristiano Morona,
Marona, perdão, dirigido ao nosso presidente, Dr. Alberto Silva Franco, que eu não me canso de repetir aquilo que eu ouvi lá em Coimbra, por época da fundação do Instituto, do meu orientador lá de Portugal, o professor Jorge Figueiredo Dias, que dizia que o Dr. Alberto Silva Franco é o Espírito Santo que paira por todo o Instituto. Então, isso eu gosto sempre de registrar para destacar a importância do Dr. Alberto no projeto do Instituto. Então, na pessoa do Dr. Cristiano Marona, eu cumprimento o Instituto dirigindo-me ao Dr. Alberto Silva Franco, porque não sei se estarei na composição da mesa nas atividades da noite. Gostaria também de, com muita satisfação e muito gosto, cumprimentar o Dr. Daniel Isler, que me antecedeu e que, sem dúvida alguma, nos trouxe aí informações extremamente preciosas para compreendermos um pouco melhor o que é a perspectiva de futuro da justiça penal. E daqui a pouco vou destacar essa importância. Cumprimentá-lo pela excelente exposição e dizer da minha satisfação de estar ladeando Vossa Excelência. Não por último, cumprimentar o meu caro, aí eu já posso falar bem tranquilo, meu caro amigo, nem orientador, nem orientando, nada disso, meu caro amigo, professor Antônio Milton de Barros, que foi o que é o grande responsável por eu estar aqui hoje, e mais do que isso, o responsável por esta regionalização do IBCCRIM, junto com a doutora Roberta Toledo aqui presente. Para não ficar aqui estendendo o tempo e, portanto, enganá-los com as minhas saudações iniciais, eu vou já entrar direto no tema, destacando essa saudação ao doutor professor Antônio Milton de Barros. Os senhores perceberam na exposição o doutor Daniel, e espero que possam perceber na minha também, que nós vamos estar falando aqui de temas que, como destaquei agora há pouco, projetam-se para o futuro próximo, imediato, próximo e remoto da ciência jurídico-penal. E isso é de uma importância fundamental, porque geralmente essa discussão fica nos grandes centros, com os profissionais dos grandes centros, e isso não é regionalizado. E é fundamental que nós consigamos fazer esta regionalização desse tema, desse debate, dessa discussão, e aí o professor Antônio Milton tem esta responsabilidade fundamental, e por isso cumprimento-o pelo evento, pela iniciativa, pela temática que foi indicada e adotada aqui para nosso debate. Meus cumprimentos e desejo que o evento possa transcorrer-se com o maior brilho possível. Já entrando então diretamente na minha temática, eu gostaria então de reforçar essa justificativa que fiz agora há pouco, quanto ao caráter extremamente novo, talvez inédito, das discussões que nós vamos ter aqui hoje, particularmente em relação ao meu tema, quando nós tratamos de bens jurídicos supra-individuais. Isso tem uma importância prática fundamental, por quê, senhores e senhoras? Porque quando nós falamos de bens jurídicos supra-individuais, e vamos especificar daqui a pouco, quando com isso nós estamos querendo falar de meio ambiente, estamos querendo falar de relações de consumo, estamos querendo falar de ordem tributária, estamos querendo falar de ordem financeira e assim sucessivamente, praticamente, bem concreto. Como eu disse agora há pouco, geralmente nós só encontramos alguns profissionais capacitados em relação a esses temas nos grandes centros. Eu falava agora há pouco, não, dias atrás, com o presidente da seccional da OAB aqui de Franca, e um dos conselheiros destacava a mim esta preocupação. Olha, doutor, nós não temos aqui na região pessoas especializadas em direito penal ambiental. O potencial econômico da nossa região em termos de problemas ambientais é enorme, e nós não temos profissionais
com formação ou com especialização em termos de prática nesta matéria. Temos uma atividade de consumo aqui em Franca e região extremamente intensa e não temos profissionais especializados ou que conheçam, por exemplo, de crimes contra as relações de consumo. E quando eu falo profissionais, eu falo no seu sentido mais amplo possível. Falo advogados que possam estar envolvidos com essa questão. Falo de representantes do Ministério Público, que nem sempre têm acesso à especialização que talvez é possibilitada nos grandes centros. Falo de juízes, que talvez até pela condição me perdoem a expressão vulgar, de clínico geral em relação às comarcas do interior, não têm condição de se especializar nesses assuntos. Então, de uma importância e de uma atualidade fundamental. E em termos bem práticos, eu diria para todos os senhores e senhoras, que a tutela penal dos bens jurídicos supraindividuais é o grande filão que se abre para os senhores e senhoras futuros profissionais do direito. Um filão a ser explorado e que certamente, se alguns dos senhores caminhar por aí, terá uma satisfação em todos os aspectos plena. Especificamente quanto ao tema. Vejam bem, cada vez eu me convenço mais, e isto vou demonstrar rapidamente porque não é uma questão de opção por qualquer linha doutrinária ou ideológica, mas uma convicção pessoal, que nenhuma discussão no âmbito do direito penal pode se iniciar sem a indagação de uma questão de origem, uma questão primeira e de base, que é: qual é a função do direito penal? Nós não podemos evoluir em qualquer tipo de discussão do direito penal se nós não respondermos esta pergunta: qual é a função do direito penal? E quando eu indago sobre essa questão da função do direito penal, logicamente eu tenho que respondê-la dentro de um determinado contexto. Porque sendo o direito penal um instrumento de cultura, um objeto de cultura, portanto podendo variar de um lugar para o outro, eu tenho que contextualizar essa pergunta para poder respondê-la de forma no minimamente segura. E quando eu contextualizo esta pergunta no nosso ordenamento jurídico brasileiro, que é um ordenamento jurídico brasileiro de natureza constitucional, é logicamente pelo perfil da Constituição que eu tenho que responder esta pergunta. E se eu for buscar então qual é o perfil da nossa Constituição, mais propriamente qual é o perfil do Estado brasileiro na Constituição, eu tenho que extrair isso do seu modelo cunhado, qual o modelo que a Constituição cunha lá como sendo o nosso modelo de Estado e que vai determinar a questão da função do direito penal. E, sem fazer a demonstração aqui, porque isto já é presumivelmente de conhecimento de todos, nós podemos afirmar tranquilamente que o nosso modelo constitucional, não pelo que proclama lá o artigo 1º da Constituição, mas muito mais pelo seu corpo, pela sua linha principiológica, pelas normas que ela consagra, é um Estado social, democrático, de direito material. Poderia fazer a demonstração aqui para os senhores dessa afirmação, mas acho desnecessária. Remeto a uma publicação minha, de uma obra coletiva publicada em Portugal, e esta é a brincadeira, né? Publicada lá, mas que está na biblioteca do IBCCRI, que foi tranquilamente destacado pelo Dr. Cristiano, que é um livro em homenagem ao professor Figueiredo Dias, e que há lá a demonstração do porquê que o nosso Estado é um Estado social, democrático, de direito material. Nem tanto pelo que diz lá o artigo 1º da Constituição, né? O Estado brasileiro, é uma república, é um Estado de direito democrático. Nem tanto por aquilo, mas pela espinha dorsal, pela estrutura da Constituição. Ora, dentro de um Estado desta natureza, nós só poderemos responder que a função do direito penal é, a indispensável proteção de bens jurídicos essenciais. O direito penal não pode, num Estado dessa natureza, o direito penal não pode ir além
em hipótese alguma disto. Ele não pode ser utilizado para conformar moralmente as pessoas, ele não pode ser utilizado para fazer qualquer dirigismo político em relação às políticas públicas que o Estado deveria fazer e não faz, nada disso. Ele só se concebe na medida do necessário para a indispensável proteção de bens jurídicos essenciais. Também sobre isso eu poderia fazer uma demonstração para os senhores, mas também isso demoraria um pouco tempo. Mas, rapidinho, por que é assim? Por quê? Porque o direito penal, se nós buscarmos a sua conceituação básica, a sua definição, das melhores, porque são muitas e algumas horríveis, mas das melhores, ele poderia ser conceituado assim, bem simplesmente, da seguinte forma: o direito penal tem que viabilizar as condições de vida comunitária, ou possibilitar as condições para que cada um de nós, individualmente, possa viver em comunidade. Em sendo assim, como ele tem um instrumento mais drástico para fazer isso, que é a pena, ele só poderá fazer então na medida em que estiver em causa um bem jurídico extremamente importante, extremamente relevante. Porque fora disso, como nós vamos demonstrar, e essa é a conclusão final da nossa palestra, fora disso, outros campos, outras disciplinas, outras ciências, como disse a doutora Roberta, devem cuidar. Direito penal somente dos mais essenciais. Ora, então partimos desse princípio. A função do direito penal é a exclusiva proteção de bens jurídicos essenciais. E quando eu falo isso, eu quero dizer que o seguinte: são bens jurídicos essenciais para quê? E prestem bem atenção, eu gostaria de destacar isto, porque às vezes a doutrina não se preocupa com esta questão. Nós dizemos, o nosso discurso é todo esse, bens jurídicos essenciais, mas essenciais para quê? Eu diria sem temor, essenciais para a pessoa, e prestem atenção de como eu vou construir isso, essenciais para a pessoa individualmente viver comunitariamente e coletivamente viver comunitariamente. Quando eu faço essa especificação, e por isso da ênfase que eu dou a isto, eu estou deixando claro que o centro é a pessoa humana. O centro é o ser humano. Que o direito penal, então, deve estar voltado para essa tutela, enquanto bens jurídicos que a própria pessoa tem que se valer deles para a sua vivência comunitária. Pois bem, esses bens jurídicos que nós estamos falando, e justamente por causa dessa divisão que eu fiz, individualmente vivendo comunitariamente e coletivamente vivendo comunitariamente, eles são divididos em dois aspectos, ou em duas divisões, vamos dizer, primárias, independentemente de quaisquer outras subdivisões que nós possamos falar. Bens jurídicos individuais, que são aqueles que todos nós temos que desfrutá-los para individualmente vivermos comunitariamente. De que estou falando? Vida, liberdade, honra, patrimônio, o quê? Liberdade de autodeterminação sexual e assim sucessivamente. Esses são bens jurídicos individuais que, pela sua própria natureza, são bens jurídicos de um conteúdo ético muito forte, que independentemente de qualquer norma de direito penal que nós conheçamos, e qualquer norma de direito penal que nós possamos conhecer, nós temos a sua relevância, como dizem os autores, pelo próprio ar que nós respiramos. Nós nascemos, a nossa família nos indica isso, a nossa formação religiosa, a nossa formação histórica, nós o temos como o ar que nós respiramos. Paralelamente a isto, nós temos então aqueles bens que, como eu disse, todos nós, enquanto pessoas, temos a necessidade deles para vivermos coletivamente numa relação comunitária. Que bens são esses? São bens, como diz o tema da palestra, bens supraindividuais. E por isso que eu especifiquei. São bens que, por serem de interesse de toda a coletividade, seja bens coletivos, e não vou fazer essa distinção aqui, sejam bens difusos, cada um de nós tem necessidade, eu estou sempre centrando na pessoa,
cada um de nós tem necessidade da fruição desses bens para poder viver comunitariamente. Bens jurídicos supraindividuais. Quais são esses bens, então? Já dei referências a respeito deles. Meio ambiente, relações de consumo, ordem econômica, ordem tributária, saúde pública, incolumidade no trânsito, para que nós possamos conduzir o nosso veículo lá em condições de segurança e não termos lá um acidente ou sermos alcançados por um determinado dano. Estes são, então, os chamados bens jurídicos supraindividuais. Repito, bens que nós temos necessidade da sua fruição coletiva ou difusa, ou, vamos dizer, de forma conjunta, para a nossa vivência em comunidade. Então, o direito penal, então esta é a segunda parte, encerra a segunda parte da intervenção com esta explicitação do que são bens jurídicos individuais e do que são bens jurídicos supra-individuais. No terceiro momento, eu gostaria de chamá-los, então, para nós aprofundarmos um pouquinho mais e conhecermos um pouquinho mais de como se dá essa tutela de bens jurídicos pelo direito penal. E por isso que começamos por ela. Como então que o direito penal faz essa tutela de bens jurídicos? Quando eu formulo essa questão, também por todo o nosso ordenamento constitucional, eu posso tranquilamente responder que o seguinte: o direito penal realiza a proteção de bens jurídicos, sejam esses individuais, sejam aqueles supraindividuais, por meio de normas. Normas que a ordem jurídica prescreve para que nós possamos, observando essas normas, nós então respeitarmos estes bens jurídicos que são tutelados pelo direito penal. Normas, por exemplo, vamos começar dos bens jurídicos individuais, e o mais clássico dos exemplos, né? Crime de homicídio. Todos nós aqui, primeiro-anistas, ou segundo-anistas, ou terceiro-anistas, ou profissionais do direito, temos essa referência. Artigo 121 da parte especial do Código Penal. Matar alguém. Matar alguém é o tipo penal que está lá na parte especial do Código Penal. Mas mais importante do que o tipo penal que está ali, é a norma que é exteriorizada através desse artigo 121, que é o comando que a ordem jurídica faz para a proteção deste bem jurídico vida humana. E qual é o comando que está lá? Qual que é a norma? A norma é bem clara: não eliminar vida humana alheia, não matar. Então esta é a norma de conduta, ou norma comportamental, se nós podemos dizer assim, que envia a comunicação, então é um fluxo comunicacional para todos nós, de que aquele bem jurídico vida humana é extremamente relevante, extremamente importante, e tão importante que a ordem jurídica prescreve normas para a sua proteção, e caso nós não observemos essas normas, nós podemos estar sujeitos a uma qualquer consequência imposta por esta mesma ordem jurídica. Tá? No âmbito do direito penal, dos bens jurídicos supraindividuais, da mesma forma, o Estado, a ordem jurídica faz a proteção dos bens jurídicos supraindividuais por meio de normas, como quando, por exemplo, lá, que é um exemplo que eu sempre gosto de dar, o artigo 7º, acho que inciso 9º, da Lei 8.137, que trata dos crimes contra as relações de consumo, diz lá: vender, expor à venda, entregar ao consumo, produto impróprio para o consumo. O que é isto? É a exteriorização de uma conduta que o legislador não quer, a ordem jurídica não quer que ocorra, e para com isso tutelar este bem jurídico, relações de consumo. Então esta é a técnica de tutela pelo direito penal. Tutela através de comandos normativos para que sejam observados os bens jurídicos, para que sejam observadas esses comandos normativos, essas normas, se chegue à proteção dos bens jurídicos essenciais.
tanto individuais quanto supraindividuais. Agora, senhores e senhoras, quando a ordem jurídica, e não estou falando legislador, quando a ordem jurídica vai fazer a seleção daquilo que ela entende como sendo um bem jurídico essencial, que carece, que é tão essencial, tão importante, que carece de uma proteção pelo direito penal, o que faz a ordem jurídica? Ela faz, e não estou falando legisladores, os senhores estão prestando atenção, o cuidado que eu estou tendo sempre de voltar para dizer ordem jurídica e não legislador. O que faz a ordem jurídica? Ela tem que fazer uma valoração, que por ser, além de valorativa, por conter um comando, dizendo, como nós vimos, não matar, não expor produto impróprio para consumo, nem vender, etc. É também uma norma imperativa. É fácil nós percebermos isso. O legislador valora, isto é importante, isto é digno de proteção, e ao mesmo tempo ele envia o comando, proibindo ou comandando, preceituando, determinando a ação, a conduta para proteger aquele bem jurídico. Ora bem, senhores, aí começam os nossos problemas. Exatamente aí. Por quê? Porque esta valoração que a ordem jurídica é chamada a fazer, primeiramente ela tem que derivar da Constituição. Também poderia fazer a demonstração disso para os senhores, por que a referência dos bens jurídicos no direito penal é na Constituição, por que é de lá que nós devemos aurir as referências para considerar um determinado bem jurídico como penalmente relevante, mas não vou por aí. Seria outra coisa que também nos demandaria tempo e que hoje existe uma certa passividade, ou pacificação, perdão, quanto a isso. No sentido de, 2 pontos, somente a partir daquilo que a Constituição considera como valores, é que nós podemos identificar os bens jurídicos correspondentes, carecedores de uma proteção pelo direito penal. Tá? Porém, como eu estava dizendo, o problema começa por aí. Porque embora deduzido da Constituição este valor, e deduzindo da Constituição, e por quê? Eu disse que não ia falar, mas vou ter que falar. Por que tem que ser deduzida da Constituição essa valoração? Porque é na Constituição, principalmente pelo seu caráter democrático, que nós vamos encontrar o consenso comunitário daquilo que pode ser julgado como digno de valor e, portanto, digno de proteção pelo direito penal. Tá? Na própria Constituição. Ela nos permite isto, ela nos dá um lastro, uma segurança, para que esta valoração não seja uma valoração difusa, mas sim uma valoração concentrada. Para mim, por exemplo, eu poderia dizer tranquilamente, olha, é extremamente valioso para mim, são valiosos para mim os meus livros de direito penal que eu tenho na minha biblioteca. Portanto, se alguém danificar algum livro meu, principalmente aluno que pede livro emprestado para tirar fotocópia e desmembra completamente o livro, deveria merecer uma sanção com pena de morte. Por exemplo, é um valor, é um juízo de valor meu. Eu posso estar defendendo isto. Seria uma valoração difusa. Agora não. Isto não é permitido dentro de um Estado democrático de direito. Um Estado que esse tom democrático que eu estou usando, não é nem tanto aquele sentido democrático que nós conhecemos das nossas aulas de direito constitucional, no sentido da legitimação do Estado pelo processo democrático de eleição, etc. Nada disso. Um sentido material desse aspecto democrático, o reconhecimento de que nós somos um Estado plural, um Estado com diversidades, um Estado que deve respeitar as diversidades e assegurar a todos, indistintamente, todos os direitos sociais, econômicos, políticos, etc. Nesse sentido democrático. Então esse aspecto democrático impede que a minha valoração
quanto aos meus livros, possa ser considerada uma valoração digna de uma proteção pelo direito penal. A Constituição, portanto, faz essa concentração. Só que, senhores e senhoras, a Constituição, salvo em alguns casos, ela não explicita a proteção específica do bem pelo direito penal. Ela não especifica. Por exemplo, em alguns casos lá dos bens jurídicos supraindividuais, isso está claro. Quando, por exemplo, a Constituição diz lá no artigo 5º caput o seguinte: todos são iguais perante a lei, sendo assegurada a todos a vida, liberdade, patrimônio, tal. Ali, a Constituição já nos dá um rol específico de bens jurídicos que podem ser elevados a uma proteção penal. Por outro lado, um outro exemplo, quanto ao meio ambiente. Também, quanto ao meio ambiente, se eu não estou enganado, o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, diz também expressamente lá: o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, sujeitando os autores e infratores a sanções penais. Mas não em todos os casos, a Constituição prevê expressamente, explicitamente, quais são os bens jurídicos penalmente protegidos. Ela dá a linha de valor, o valor. E aí o legislador ordinário tem que concretizar este valor como digno ou não de uma tutela pelo direito penal. Vou dar-lhes um exemplo para entenderem isto. Se nós não tivéssemos, mesmo se nós não tivéssemos a específica menção lá no artigo 5º caput da Constituição, que a vida humana é um bem jurídico importante, mesmo assim, nós poderíamos reconhecer que ela poderia ser, sim, protegida pelo direito penal. Por quê? Porque tem o valor lá da dignidade da pessoa humana, lá no artigo 1º, inciso 3º, que diz que o nosso Estado deve estar voltado para a proteção da dignidade da pessoa humana, e sendo a vida o principal substrato para o exercício da dignidade da pessoa humana, eu já teria a referência de valor para ofertar a tutela penal ao bem jurídico vida humana. Então, há uma referência de valor na Constituição, não necessariamente uma menção explícita e específica a esse respeito. Ora, sendo assim, e agora chegamos ao nosso problema central. Se o legislador, por vezes, estando adequado à linha valorativa da Constituição, pode eleger os bens jurídicos que serão objetos de tutela penal, muitas vezes, eu vou até ousar dizer aqui, quase que sempre, em relação aos bens jurídicos supraindividuais, não há uma conexão de valor direta entre aquilo que o legislador considera como valor e aquilo que nós, destinatários da norma, entendemos como valor. Não há eu usei o termo conexão, mas existe um termo melhor para dizer isso. Não há uma adequação, talvez, entre aquilo que nós entendemos, por aquilo que disse em relação aos bens jurídicos individuais, que nós temos o seu valor como o ar que nós respiramos, né? Todos nós temos uma percepção de vida humana, temos uma percepção de patrimônio, temos uma percepção de liberdade, etc. Mas nem sempre nós temos a mesma percepção que o legislador tem quanto à importância, por exemplo, de ordem econômica, de ordem tributária. Nem sempre. Aliás, muito antes, pelo contrário. Dizia eu, salvo engano, na minha aula de pós-graduação de anteontem ou de ontem, alguma coisa assim, que é muito comum, extremamente comum, nós ouvirmos o elogio comunitário a pessoas que cometeram um crime econômico, por exemplo. Um crime contra a ordem tributária. Eu vou até mais além. E este é o exemplo cabal. Pessoas às quais é atribuído um crime supraindividual de corrupção
ou contra a ordem tributária, são eleitos como nossos representantes no Legislativo. São eleitos. Tá? Por que disso? E aí nós criticamos, né? Nossa, elegeu-se a pessoa tal, mesmo estando lá sujeita a um processo criminal por suposta realização da conduta tal. Não podemos criticar assim ferrenhamente. Por quê? Porque há uma desconexão de valoração. Os senhores se recordam, senhores e senhoras se recordam que quando eu fui dizer do tipo de tutela pelo direito penal, eu disse: proteção de bens jurídicos individualmente necessários para a vivência em comunidade e coletivamente indispensáveis para a vida em comunidade. Então, se quanto aos individuais, nós todos, como já disse várias vezes, pelo valor deles como o ar que nós respiramos, nós perfeitamente nos indignamos, nos colocamos contra, por exemplo, um crime contra a vida, um crime contra um patrimônio, um crime contra a liberdade, nem sempre nós temos a mesma disposição para nos indignar contra um crime, por exemplo, contra a ordem econômica. E por que disso, senhores? Por quê? Porque o bem jurídico, a ordem econômica e muitos dos bens jurídicos integrantes desse rol dos bens jurídicos supraindividuais são bens que nós não os temos como o valor deles como o ar que nós respiramos. São, mais ou menos, posso dizer assim, bens jurídicos artificialmente criados. Criados por uma norma, criados por um dispositivo legal. E falei, entre aspas, artificialmente criados, não para diminuir o seu valor. Eles possuem um valor material, sim. Eu não posso negar que o meio ambiente tem um valor material. Ao ponto de, como diz meu orientador lá de Portugal, o professor Figueiredo Dias, não tutelar o meio ambiente é virar a mesa de pernas para o ar. Porque se eu não tutelo o meio ambiente, que é o pressuposto essencial à vida, eu não posso dizer que eu estou tutelando o bem jurídico vida humana. Então, senhores, existe essa desconexão entre valoração profana, vamos dizer assim, dos destinatários da norma, e valoração da ordem jurídica quando elege os bens jurídicos para a sua tutela. Aí chegamos ao núcleo da minha exposição. Esta desconexão valorativa, ela tem que necessariamente ser reconhecida na prática, e já vou direto à prática, não vou nem de passar pelo plano legislativo, pela prática da tutela penal dos bens jurídicos supraindividuais. Isso não pode ser desconhecido do aplicador que vai trabalhar com os bens jurídicos supraindividuais. Eu não posso mais, senhores e senhoras, me conformar lá com o princípio jurídico penal por excelência de que ninguém é escusado desconhecer a lei. Este é um princípio sustentado desde séculos na ciência jurídico-penal. Eu não posso apegar-me de forma rígida a este princípio. Por quê? Porque o contexto normativo e dos bens jurídicos que são objetos de proteção agora são outros. O contexto é outro. Como eu disse aos senhores, se com relação aos bens jurídicos individuais, vida humana, liberdade, patrimônio, honra, eu posso sim ter claro esse princípio. Olha, ninguém pode alegar que efetivamente desconhece a lei. Por quê? Porque nós recebemos esses bens, o valor desses bens como é que nós respiramos. Já não assim em relação a esses bens jurídicos do que eu estou falando a respeito deles. E, portanto, isto tem que se projetar na dogmática do direito penal. Dizendo em termos mais práticos e concretos, isso tem que ser levado, essa circunstância tem que ser levada em conta
pelo aplicador da lei penal no momento em que vai analisar, apreciar, seja como advogado, seja como representante do Ministério Público, principalmente representantes do Ministério Público e magistrados, tem que levar em consideração essa circunstância de que há uma desconexão de valoração. Aí eu me pergunto, e aí é o núcleo da nossa intervenção, como que isso pode chegar, então, à dogmática lá do direito penal? Como que o aplicador do direito penal poderá levar em conta isto para efetivamente aplicar de forma mais justa, e o critério é esse, de justiça, o critério de forma mais justa, essa tutela penal dos bens jurídicos supra-individuais? Poderia ir por diversos caminhos quanto a isto. Diversos. Pela própria observância do princípio da legalidade. Por exemplo. Por quê? Porque como nós podemos ver em todas as leis penais especiais que tratam ou que tutelam os bens jurídicos supra-individuais, em relação a estes bens jurídicos, o legislador, muitas vezes, até por força da própria natureza do bem jurídico, ele não consegue ser tão preciso como ele é no âmbito dos bens jurídicos individuais. Por exemplo, sempre trabalhando com os exemplos centrais. Lá no bem jurídico supra-individual, o legislador diz, matar alguém. Ora, todos nós conseguimos, com muita facilidade, acessar o comando normativo que está lá por trás do artigo 121, por quê? Porque todos nós temos uma percepção do que seja alguém, uma pessoa humana, temos uma percepção do que é a conduta de matar alguém. Ok? Agora, no âmbito dos bens jurídicos supra-individuais, nós nem sempre podemos alcançar esta percepção e nos comandar conforme ela, ou seja, comandar o nosso agir conforme o comando que a norma do legislador estabelece. Vou lhes dar um exemplo aqui do âmbito dos crimes ambientais, que talvez até pela peculiaridade da nossa região, que é propícia a problemas de natureza de crimes ambientais, este exemplo talvez seja paradigmático a respeito do que eu quero dizer. Artigo 68 da Lei 9.605, Lei Ambiental. Diz o legislador ao descrever, seção 5ª, dos crimes contra a administração ambiental. Prestem bem atenção, senhores, isto é até bizonho, isso é curioso. Deixar aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental. Senhores, como que eu, que sou pretensamente, que sou estudioso do direito, e particularmente do direito penal, estudioso pretensamente, se os senhores me perguntarem o que é obrigação de relevante interesse ambiental, os senhores vão me colocar numa saia justa terrível. Eu não vou conseguir respondê-los, a não ser indo lá buscar na legislação ambiental, no Código Florestal, etc., para ver o que é isto. Mas também, no mesmo artigo, deixar aquele que tiver o dever legal. Qual o dever legal? Quem me fala quem é esse dever, qual é esse dever legal? Por favor, senhores. Então, em relação a estes, nós não temos efetivamente como alcançar o valor que o legislador está querendo, aliás, não temos como alcançar a norma que o legislador quer que seja observada para a proteção do bem jurídico meio ambiente. E repito, isto tem a ver com o quê? Com um dos princípios mais essenciais do direito penal, que é o princípio da legalidade.
que nos impõe em uma das suas dimensões, aqueles que já estudaram sabem disso, aqueles que não estudaram eu esclareço, além do princípio da legalidade exigir que exista uma lei formal, fruto da atividade legislativa para definir o crime e a pena, mais importante do que isso hoje em dia é aquilo que os autores alemães chamam de aspecto de determinação do princípio da legalidade. Que a lei penal tem que ser determinada, ela tem que ser certa, clara e precisa. Por que disso? Porque se ali no tipo penal vai ser, nem diretamente é dito, vai ser exteriorizada uma norma de comportamento que a ordem jurídica quer que nós observamos, e nem é explicitado, nem é dito diretamente, é explicitado, nós temos que interpretar através do tipo o que a norma quer dizer. E se é assim, quanto mais certa, mais precisa e mais clara for a descrição do tipo penal, mais facilmente eu vou poder acessar o comando que o legislador quer que eu observe. Ora, senhores, isto tem que ser levado para a dogmática. Eu, como representante do Ministério Público, por exemplo, quando estiver diante de uma conduta contra o meio ambiente, praticada por o sitiante lá lá do rincão mesmo, lá do interior, etc., eu exigir dessa pessoa que ele saiba o que é, para simplificar o exemplo, floresta de preservação permanente. Espera aí. Ora, e aí chego na minha parte conclusiva. Como então nós podemos atenuar estes problemas pela via da dogmática? E aí a minha proposta concreta, que eu lhes prometo que isso se traduzirá num artigo a ser publicado não sei quando. Vejam bem, e aí eu vou invocar um outro princípio constitucional, diretamente relacionado ao direito penal. Poderia fazer o gancho aqui, o vínculo entre de onde esse princípio surge, mas não vou fazer isso, vou direto a ele porque não tenho tempo. Que os senhores, aqueles que já estudaram direito penal, certamente o conhecem, aqueles que não estudaram eu vou explicitar também. Chamado princípio da subsidiariedade do direito penal. Princípio da subsidiariedade do direito penal que diz basicamente, bem simplesmente, olha, onde outro meio, onde outro instrumento de proteção, onde existir, não é onde se revelar eficaz, onde existir um outro meio de tutela do bem jurídico penal, o direito penal, do bem jurídico, o direito penal não deve ser chamado para efetivamente fazer aquela tutela. Por quê? Porque ele é instrumento de exceção. Na expressão latina que todos nós conhecemos, ele é ultima ratio. Ele só pode ser utilizado em extremos. Então o direito penal não deve ser chamado para isso. Repito, princípio da subsidiariedade. Onde houver outra forma de proteção, o direito penal não deve ser chamado para aí. Aí nós todos, professores, autores de livros, nós escrevemos maravilhosamente sobre esse princípio, e dizemos, olha, o legislador não deve utilizar o direito penal como panaceia para todos os males. Ele não deve utilizar o direito penal para tutelar bens que a tutela pode ser feita por outros meios. E esquecemos, senhores, daquilo que um autor alemão do meu particular, da minha adoração, acho que eu diria até adoração, diz com muita clareza, o professor Klaus Roxin, que esses princípios abstratos que nós vimos na Constituição têm que chegar lá na dogmática, na aplicação concreta do direito penal. Eu esqueço de fazer chegar esse princípio da subsidiariedade concretamente lá na prática do direito penal, na dogmática do direito penal. Em relação a esse princípio, senhores, não vou me alongar mais. Frente aos bens jurídicos supraindividuais, como que ele pode chegar à prática? Na prática que já hoje existe, por exemplo,
em relação aos bens jurídicos ambientais pela via dos chamados termos de ajustamento de conduta, TAC. Por exemplo, é imputado a alguém um determinado crime ambiental, que o agente degradou, por exemplo, ou destruiu uma floresta de preservação permanente, sendo passível, portanto, de sofrer uma pena. O Ministério Público convida este suposto autor do delito ao seu gabinete e diz: olha, vamos fazer aqui um termo de ajustamento de conduta. Se num período de 2 anos, 3 anos, houver o reflorestamento lá da área, não se instaura o processo penal respectivo, etc, etc, etc. Tá? E a situação se resolve por ali. Outra via também em relação ao princípio da subsidiariedade como uma alternativa ao direito penal. E esta é o que eu quero conversar rapidamente em 2 minutos com os senhores. A previsão nos crimes econômicos, particularmente contra a ordem tributária e contra a previdência social, a possibilidade do agente, até determinado momento, poder fazer o pagamento do tributo que ele suprimiu ou o recolhimento da cota da Previdência Social que ele não recolheu, e com isso também não acontecer a instauração do processo penal e, por consequência, a respectiva condenação. Senhores, quando isto é tratado, quando isto é dito, é um pecado mortal. Que absurdo! Esse tipo de conduta, essa possibilidade que se abre, dizem os seus opositores, fere diretamente o princípio da isonomia, porque possibilita aos powerful, aqueles que têm condições, que têm poder econômico, de se safar da incidência do direito penal, porém não se permite aos chamados powerless, aqueles sem poder, de também se valer de uma alternativa desta para se safar do direito penal. E aí eu vou vou dirigir o meu comentário. Isto no âmbito do Ministério Público é lugar corrente. Isso é um absurdo. Fere o princípio da isonomia. Senhores, as coisas estão mal colocadas. Estão mal colocadas. Se por um lado eu posso e tenho sim que discutir e defender que então esse princípio vá também lá para o âmbito dos bens jurídicos individuais, permitindo, por exemplo, que aquele que furtou uma pequena bicicleta numa loja de departamento, ele possa devolver aquela bicicleta até um certo tempo e, portanto, também não sofrer os rigores do processo. Eu já nem falo mais hoje em dia rigores da pena. O processo hoje é o grande estigmatizador. E por isso da minha tese doutoral em relação ao princípio, o processo penal como instrumento de política criminal. Hoje, cada vez mais, e principalmente no nosso ordenamento jurídico, se faz política criminal via processo, não direito penal. Se prende preventivamente, e aí as mega operações da Polícia Federal, se prende preventivamente, se prende provisoriamente, se sequestra bens, não tanto pela segurança do processo, mas para já antecipar uma finalidade político-criminal. E isso é muito grave. Isso tem que ser denunciado, claramente. Então, portanto, voltando, e me perdoem a exaltação, mas umas coisas dessas me incomodam. O que eu estava dizendo mesmo? Estava dizendo que, então, essas empolgações são perigosas. Que eu defenda essa possibilidade também no âmbito dos bens jurídicos individuais é uma coisa, e devo defendê-la. Outra coisa é eu criticar a hipótese disso ser utilizado no âmbito dos bens jurídicos supraindividuais, para que também em relação ali o princípio da subsidiariedade possa incidir. E aí, senhores, a diversidade de tratamento ela tem uma explicação até histórica. Por que isso chega primeiro aos bens jurídicos supraindividuais?
Para favorecer os powerful, aqueles que têm poder? Não, porque os crimes dos powerful, do colarinho branco, meio ambiente, ordem tributária, etc., foram mais recentemente previstos nas legislações. Então eles já trazem em si essa técnica de serem permeados pelos princípios político-criminais. Por exemplo, pela incidência do princípio da subsidiariedade. Agora, os bens jurídicos individuais, como a sua construção e a sua elevação ela é mais remota, podemos dizer assim, ainda não se chegou à aplicação desses princípios, que é algo que todos nós devemos defender. Porém, vírgula, sem por isso criticarmos e questionarmos a incidência do direito penal em relação desse princípio pelas vias, repito, dos termos de ajustamento de conduta, da possibilidade da extinção da punibilidade, se recomposto o bem. E aí eu encerro para dizer o seguinte: esta é a minha tese, estou lançando a minha tese aqui hoje, senhores e senhoras, os senhores serão testemunhas disso, minha tese principal, talvez de um pós-doutorado. Se hoje nós falamos em justiça restaurativa, no sentido de uma justiça que venha envolvendo a comunidade, envolvendo a própria vítima, possibilitar a solução do conflito jurídico-penal, do conflito fora do sistema jurídico-penal, em relação aos bens jurídicos supraindividuais, minha tese, nós temos que adotar o princípio da recomposição. Estou lançando aqui hoje a proposta, princípio da justiça recompositiva, em relação a estes bens jurídicos supraindividuais, que na sua maioria permitem uma recomposição, que é o que ocorre com ordem tributária, que é o que ocorre com o meio ambiente, quando eu permito a celebração do termo de ajustamento de conduta, quando eu permito o pagamento do tributo antes de um determinado momento. Princípio da recomposição. E por que disso? Por que tem sentido técnico e científico esse princípio da recomposição? Justamente porque, voltando à origem ao início da minha exposição, porque são bens jurídicos que todos nós necessitamos deles para coletivamente desenvolvermos em sociedade, comunitariamente. E, portanto, sendo bens jurídicos recomponíveis ou recompositíveis, qualquer coisa mais ou menos por aí, que podem ser recompostos, a possibilidade de recomposição desses bens talvez seja muito mais eficaz do que a própria incidência do direito penal em relação a esses bens. Seja muito mais eficaz para estabilizar as normas de conduta que o legislador põe para a nossa observância e protegermos estes bens do que o próprio direito penal. Interessa muito mais para a sociedade, fantástico, doutor Daniel, interessa muito mais para a sociedade que o mega empresário recolha o tributo que ele suprimiu e, portanto, possibilite ao Estado exercer e realizar as políticas públicas que ele é chamado a fazer, do que simplesmente esse empresário sofrer um processo penal, contratar um excelente advogado, meu escritório fica na rua tal, contratar um excelente advogado e se safar do processo penal. Muito mais fantástico, doutor Daniel. Não, mesmo ser preso, mesmo que ele venha sofrer uma condenação, ele não recompôs o tributo, o bem jurídico, não recompôs. Em resumo, encerro com uma frase, senhores: o que nós assistimos hoje em dia, e por isso encerro enaltecendo mais uma vez a iniciativa do professor Antônio Milton quanto à temática dessa intervenção, é a seguinte: o direito penal pede socorro, nós estamos pedindo socorro. Nós não somos, humildemente nós reconhecemos, não somos capazes de resolver todos os males sociais. E conclamo às instâncias oficiais que lidam com o direito penal, magistratura, Ministério Público, advogados, delegados, a terem a humildade de reconhecer também que não conseguem resolver pelo direito penal todos os problemas sociais, que ele sim resolve alguns, mas não todos, e que portanto nós temos que buscar alternativas outras
também elas importantes e mais eficazes na prática concreta de aplicação do direito penal. Muito obrigado. Olá, é com muita honra que o portal jurídico trinolex.com está aqui presente no 5º Seminário de Ciências Criminais de Franca. E com a importância temática hoje, a visão constitucional da aplicação da tutela penal, os bens jurídicos supra-individuais, está aqui ao meu lado o professor que acabou de ministrar essa brilhante palestra, diga-se de passagem, o Dr. Fernando Fernandes, que sempre nos contribuiu com o maior carinho com o portal Trinolex e a revista também. Doutor, primeiramente eu gostaria de parabenizá-lo pela exposição do seu tema e eu gostaria de perguntar assim, a gente sempre pergunta isso inicialmente nas nossas entrevistas, o que levou o senhor a se apaixonar dessa maneira pela carreira jurídica, ter um interesse assim exclusivo aqui ao tema, né, do direito penal? Bom, na verdade esse é um dado até de história pessoal, porque desde criança, quando aquela clássica pergunta, né, o que vai ser quando crescer? Eu respondia, eu queria ser cientista, no sentido de buscar, pesquisar, estudar outras coisas. E estando no direito, identifiquei-me claramente com a academia como esse caminho que possibilitava esse tipo de atividade, a pesquisa, o conhecimento, o estudo a respeito da ciência do direito. E aí foi um casamento perfeito, porque aí associou esta vocação para a ciência com a experiência no direito e acabou por ser conduzido a minha formação profissional. Professor, na sua temática do seu tema, o senhor falou assim, o centro é a pessoa humana, vivendo comunitariamente, né, ou individualmente, tendo direito dos bens jurídicos tutelados pelo direito penal. E eu gostaria de, sim, que ficou, no meu entendimento, assim, eu não consegui acompanhar e tenho certeza que alguns também ficou assim pelo o pouco tempo, né, que o senhor teve para fazer o tema. Que bens são esses, doutor, que o senhor poderia exemplificar? É aquilo que eu disse, muitas vezes quando nós indagamos sobre a função no direito penal, nós vemos essa função muito mais numa perspectiva só da sociedade. É muito comum nós encontrarmos informações como esta, e os próprios autores do direito penal às vezes acabam por dizer que a função do direito penal é a defesa da sociedade. E aí nós corremos um sério perigo do direito penal ser utilizado como um instrumento para fins sociais que não digam respeito diretamente à pessoa humana, portanto, um direito penal que corre até o risco de ser um instrumento de coação, de pressão, de estigmatização da pessoa humana. Quando eu vinculo o direito penal à pessoa humana, a bens que ela vai ter necessidade para viver ela individualmente, como a vida, a liberdade, a honra dela, em comunidade, e outros bens comunitários, que ela possui esses bens também, mas em conjunto com outras pessoas, por exemplo, meio ambiente, a condição de uma relação de consumo que seja permitida a confiança entre as partes, aí nesse sentido ela vai estar também sendo resguardada. Então, em resumo, do que se trata nós visarmos ou buscarmos que o direito penal proteja os bens, mas sempre tendo como referência a pessoa, para que assim nós possamos ter uma vinculação, uma amarração no direito penal, para que ele não seja utilizado para fins outros, por exemplo, para fazer alguma política que o Estado entenda como relevante, mas que não diz diretamente respeito à pessoa humana, que pode ser feita essa política por outros instrumentos, que não o próprio direito penal. Doutor, sendo o diploma penal um reflexo da Constituição, podemos nos questionar acerca de um conceito objetivo da tutela penal aos bens jurídicos supraindividuais, uma vez que a valoração de cada ser humano pode se mostrar diferente? Sim. É também o outro ponto que eu destaquei na palestra, que é justamente esse. O problema dos bens jurídicos supraindividuais é que muitas vezes as pessoas não têm a sua valoração como tem em relação aos bens jurídicos individuais. Exemplificando para ficar fácil. Quando eu falo vida humana, por exemplo, todos nós podemos alcançar o valor que a vida humana tem
para cada um e para a sociedade, e, portanto, nós até tendencialmente podemos estar observando e respeitando esse bem. Agora, quando eu falo, por exemplo, ordem tributária, para que a pessoa possa fazer o raciocínio de que a ordem tributária é importante porque através dela o Estado recebe as receitas públicas através das quais ele vai fazer as políticas públicas, por exemplo, de habitação, de educação, de saúde, e isto fica muito distante para a visão do leigo. E aí a dificuldade de adequar esta tutela penal dos bens jurídicos supraindividuais com os bens jurídicos individuais. Hoje, no atual contexto brasileiro, né, onde a violência, a miséria se fazem muito presentes em todo o território nacional, a Constituição, com suas garantias a qualquer cidadão, o senhor não acredita que elas não estão sendo marginalizadas por aqueles que detêm o poder e o dever de cumpri-la? Claramente, isto é uma constatação que até não carece de uma demonstração de que sempre aqueles que são mais, vamos dizer, desfavorecidos em termos de condições econômicas, condições sociais de vida, eles acabam sendo o verdadeiro objeto de atuação também do direito penal. Mas por que isso? É o que eu destaquei na finalização da palestra. Antes que por um problema de legislação, por um problema de atuação prática, de aplicação prática do direito penal. Por quê? Porque se a pessoa que tem um potencial econômico grande, o chamado lá, o poderoso, se ele pode contratar um profissional, um advogado, por exemplo, que vai buscar aplicar todos os recursos que o direito penal possibilita a ele para atenuar ou mesmo livrá-lo da responsabilidade penal, já não assim tem o que não dispõe desses recursos e dessa condição econômica e social. E aí dá a disparidade do sistema, porque aí o sistema fica alimentado, se me permitem a expressão, apenas por essas pessoas que não têm efetivamente a condição de aplicação adequada e correta do direito penal. Por isso que eu enfatizo mais uma vez que uma aplicação responsável, séria, justa do direito penal é extremamente necessária, particularmente em relação àquelas entidades ou instituições, como por exemplo o Ministério Público, que pela sua objetividade em atuação pode inclusive estar cuidando de interesses desta pessoa que não tenha condições de contratar lá um excelente advogado. Doutor, mais uma vez eu gostaria de agradecer em nome de toda a equipe Trinolex pelo carinho que o senhor dispôs aqui, o tempo, pela pequena entrevista que o senhor nos deu. E eu gostaria assim para finalizar a nossa entrevista, para as pessoas que estiveram aqui presentes no evento, para os nossos internautas e as pessoas que acompanham o trabalho da Trinolex, o que o senhor poderia estar deixando de incentivo para os seus alunos que aqui estavam presentes, pessoas que incentivam e se inspiram também na sua carreira jurídica, o que o senhor poderia estar deixando de incentivo para eles? Bom, claramente, dentro até do contexto da temática da palestra, sempre nós vermos o direito penal lá na nossa prática. Por quê? Porque enquanto estudantes, cada um de nós, certamente lá ao final, vai tender por algum tipo de atuação profissional, nas carreiras públicas, na academia ou como advogados. Nós temos sempre, em se tratando da nossa realidade, temos sempre a referência à Constituição, particularmente no que se refere às questões de direito penal. E principalmente nós procurarmos lá na nossa prática do dia a dia levar a Constituição, pelos seus princípios, pelos seus valores, lá para aplicação e solução dos casos concretos. E para esse fim, iniciativas como a da Trinolex, que acaba sendo um centro, um núcleo de referência, ou do próprio IBCCRIM, que promove hoje este evento, que possibilita este acesso das pessoas e dos profissionais do direito a estas informações, acaba sendo essencial. Então eu parabenizo a iniciativa da Trinolex, aproveito para parabenizar também sempre as iniciativas do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, como esses instrumentos que permitem então aos profissionais, aos estudantes do direito, já anteciparem esse mecanismo de tradução da nossa Constituição para a sua prática concreta, e assim nós temos uma verdadeira atuação daquilo que se espera do nosso direito penal e do ordenamento jurídico como um todo.
Mais uma vez, eu agradeço aos organizadores do evento e pelo convite de estarmos presentes aqui a esse grande evento, e damos encerrado por hoje os trabalhos feitos pela manhã. Obrigado.